Shalom pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no programa Pergunta pro AP, um programa de perguntas e respostas que tem o objetivo de te motivar mais ainda a ler a palavra de Deus. Nós começamos agora, depois da festa de tabernáculos, um rally grande aqui na nossa igreja e outras igrejas que a gente de alguma forma tem influenciado. E a ideia é que todo mundo leia a Bíblia, que a gente desenvolva o hábito de anualmente ler a Bíblia inteira, para que a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, que é infinito. Quanto mais a gente conhecer o Senhor, mais vão ter coisas maravilhosas para a gente querer buscar e se aprofundar nele. Então, se você tiver alguma pergunta, pergunta pro AP. Escreve no meu WhatsApp, 11 98440 4887. E nós vamos ter muita alegria, muito prazer de trabalhar com uma resposta que venha de Deus, que venha lastreada na palavra do Senhor. E é claro, ninguém sabe tudo, mas eu tenho muitos amigos extraordinários. E certamente vou poder contar com vários, para que você possa ter uma resposta satisfatória para esse questionamento que está no teu coração. Vamos juntos! A primeira pergunta de hoje vem lá de Santa Catarina, da Jéssica Kuhn. Ela está lendo agora o livro de Juízes. Ela fez uma pergunta baseada num texto que está em Juízes capítulo 9. Ela perguntou o seguinte: em Juízes capítulo 9, por que após tanta maldade feita por Abimeleque, ele ainda reinou por 3 anos sobre Israel? Versículo 22. E só após esse tempo recebeu a justiça de Deus? Deus, sendo misericordioso, deu esse tempo para que ele se arrependesse, mesmo sabendo que ele não se arrependeria? Ou foi para provar que não era da vontade de Deus e nem da sua direção que ele reinasse sobre o povo? Jéssica, muito obrigado pela tua pergunta. O livro de Juízes, onde está esse texto que você leu, ele é um livro que fala de um período muito difícil da história de Israel, um período em que Josué, que era o grande líder da conquista da terra prometida, tinha morrido, e também toda aquela geração também tinha dormido no Senhor. Então uma nova geração se levanta, e nessa época não havia rei em Israel. E o livro de Juízes conta de altos e baixos, porque o povo, quando buscava Deus, Deus o prosperava, Deus o guardava, mas o povo tendia a procurar falsos deuses e buscar da cultura dos povos, das nações que habitavam entre eles, e cada vez que isso acontecia, eles eram destruídos por inimigos. Então Deus passou a levantar juízes. Enquanto esses juízes eram levantados, o povo de Deus voltava para o Senhor e as coisas melhoravam. Mas quando esses juízes morriam, coisas terríveis aconteciam. Eles viviam em altos e baixos. E o livro termina dizendo o seguinte, que era um tempo em que cada um fazia o que bem lhe parecia. Quando cada um faz o que acha melhor, sempre há muita confusão. Nós temos o nosso Deus, Ele nos deu o seu Espírito Santo e a sua palavra para a gente fazer tudo segundo a vontade de Deus. Muito bem, o que acontece nos dias desse Abimeleque é que ele era filho de Gideão, que foi um dos grandes juízes de Israel, um homem que foi muito usado por Deus para destruir os midianitas, um povo que estava oprimindo demais a Israel. O que acontece é que depois daquela vitória incrível que o Gideão teve, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, um título que foi dado a ele porque ele destruiu a Baal, destruiu aqueles falsos deuses. E as pessoas quiseram fazer de Gideão um rei sobre Israel. E o Gideão, isso é muito interessante da gente perceber, ele mais ou menos não aceita ser rei, mas ele quer um tipo de honra. Mas olha o que ele faz, Jéssica. Ele tem 70 filhos, naturalmente, com muitas mulheres que ele tomou para si, mas ele também tem filho com uma concubina, com uma mulher de uma outra cidade. E ele não tratava essa mulher como sua esposa, Jerubaal ou Gideão. Ele tem 70 filhos com as suas mulheres, mas ele tem um filho fora desse relacionamento que ele considerava como casamento. E esse moço cresce naturalmente revoltado, porque era tratado como uma pessoa de menor importância. E ele espera o momento certo para se vingar. Ele se levanta e ele mata os 70 filhos do seu pai, os seus 70 irmãos, irmãos. Mas eram irmãos. Que coisa horrorosa essa história. O que acontece é que um dos 70 escapa. Esse homem se chamava Jotão. E ele libera uma palavra sobre aquele povo que estava junto de Abimeleque para que pudesse fazer essa maldade tão grande. Ele conta uma parábola muito interessante sobre árvores muito nobres que não quiseram reinar sobre as outras árvores e por isso o espinheiro se levantou. Sem dúvida isso é uma parábola que fala do próprio Gideão,
que sendo um homem de Deus, uma pessoa que foi levantada pelo Senhor para conduzir aquela grande vitória, não aceitou ser rei. Então um dos filhos que ele teve se levanta e traz um juízo terrível contra a casa do seu pai. O fim dessa história é triste, porque, como você mesmo leu e comentou, 3 anos depois, ele está numa guerra contra a cidade de Siquém e uma mulher lança uma pedra de cima de uma torre e cai na cabeça, esmaga o crânio desse homem, do Abimeleque, e ele morre. Jéssica, a sua pergunta objetiva foi: por que demorou tanto tempo para que o juízo de Deus caísse sobre ele? É importante a gente pensar que o tempo para Deus não é nada. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. 3 anos é um sopro, não é nada. Então as pessoas muitas vezes caminham nos seus pecados, caminham na sua iniquidade, achando que Deus não está vendo. Porque não cai um raio sobre a cabeça de ninguém, as pessoas vão tocando a sua vida, mesmo fazendo coisas horríveis, achando que o mal nunca vai lhe alcançar. Mas ficou bem claro que ele tomou na cabeça. O mal alcançou e o Abimeleque morreu. Uma última curiosidade sobre essa pergunta é que a palavra Abimeleque quer dizer: o meu pai é rei. Quem pôs esse nome nele foi o próprio Gideão. Porque não aceitou a honra que o povo queria dar a ele. Ele não aceitou talvez a responsabilidade da coroa, mas quis a honra. Isso é muito feio, dá sempre errado. Obrigado, Jéssica. A nossa segunda pergunta de hoje vem do meu amor, da profetisa Carla. Ela está lendo Gênesis e ela viu um nome que chamou atenção para ela. Ela leu o texto que está em Gênesis, capítulo 36, versículo 4. E esse texto fala sobre Reuel, filho de uma mulher chamada Basemate, filha de Ismael. Reuel não era o sogro do Moisés? Essa foi a pergunta. Ele era ismaelita? E por que em outros textos na Bíblia aparece o nome de Jetro como sogro de Moisés? Nós já até conversamos em casa, é claro, sobre isso. Mas a gente achou uma dúvida tão boa que a gente resolveu colocar aqui no programa também. Bem, Reuel era de verdade o nome do sogro de Jetro. Mas esse Reuel aí que está em Gênesis capítulo 36 não tem nada a ver com aquela pessoa. O Reuel, sogro de Moisés, era midianita, descendente de Abraão, com a terceira mulher de Abraão, a Quetura. A Quetura era uma mulher descendente de Jafé, um dos filhos de Noé, enquanto Sara era descendente de Sem, e Agar era africana, descendente dos egípcios e de Cuxi. Pois Reuel, sogro de Moisés, tinha um título, e por isso esse outro nome tão conhecido do sogro de Moisés, que é Itró, Jetro para nós aqui em português, ou Jeter. Essa palavra Itró, que dá o nome a uma das paraxás mais importantes da Torá, Itró, é um título que quer dizer sua excelência, que quer dizer aquele que tem muita abundância. E também em Juízes capítulo 4, versículo 11, o sogro de Moisés é chamado por um outro nome, que é Robab. Robab vem de uma palavra que quer dizer amigo, próximo, querido. É daí que vem também a expressão Habib, que é tão conhecido em árabe, ou Yadid em hebraico. Reuel, o sogro de Moisés, era uma pessoa muito querida, realmente. Era como autoridade sobre a vida de Moisés. Moisés lhe presta contas depois que ele é usado por Deus para tirar todo o povo do Egito e da casa da servidão. Moisés reconhece diante de toda a multidão do povo de Israel que Jetro, o sacerdote de Midian, era autoridade sobre a vida dele. Essa história é linda. E por fim eu queria dizer que 4 homens com esse mesmo nome aparecem na Bíblia. Esse primeiro que você leu é filho de Esaú com uma ismaelita, uma das mulheres que Esaú, irmão de Jacó, tomou. Se chamava Reuel. O outro é o próprio Jetro. Nós temos ainda um benjamita que aparece na Bíblia com esse nome. E por fim um homem que é da tribo de Gade, pai de um líder dessa tribo que surgiu em Israel. Reuel, Itró, Jetro, ele foi pai de Tzípora, Séfora, acho que as mulheres conhecem bem esse nome, aqueles produtos de beleza, a mulher de Moisés, o grande mestre de Israel. Muito obrigado, amor, por essa pergunta que permitiu que todo mundo conhecesse um pouquinho mais da Bíblia. Te amo. A última pergunta do Pergunta pro AP de hoje, ela vem da Deise Rocha Penhorato, aqui de São Paulo. Ela faz uma pergunta muito interessante sobre um texto que ela estava lendo em Jó, capítulo 1. Ela vê que
filhos de Deus estavam numa reunião diante do Senhor e de repente lá aparece Satanás. E ela ficou impressionada, porque o texto diz que os filhos de Deus estavam reunidos diante do Senhor e de repente Satanás aparece ali no meio deles. Então ela pergunta: quem são esses filhos de Deus? Quando que aconteceu essa reunião? E pode isso, Arnaldo? Como Satanás teve acesso a essa reunião? Olha, Deise, muito obrigado pela tua pergunta. Bem, essa expressão filhos de Deus, no Antigo Testamento, ela aparece 5 vezes. E com exceção de uma vez, que é de um salmo de Davi, e por isso nós entendemos que é uma linguagem poética, é uma linguagem muitas vezes alegórica. Todas as vezes na Torá e nos profetas que essa expressão filhos de Deus aparece, está falando de seres espirituais, ou dos anjos, ou também dos anjos caídos, dos demônios. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 1, nós vemos de novo essa expressão. E é interessante que aparece a expressão filhos de Deus, que em hebraico é Binei HaElohim, mas também aparece a expressão filhas dos homens, Binot HaAdam, filhas dos homens. Os filhos de Deus, lá em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, Binot HaAdam, que estavam nascendo, eram muito formosas. E os filhos de Deus, os anjos caídos, os demônios, eles passaram a possuir as mulheres, passaram a tomar as mulheres para eles e gerar filhos nelas. Talvez você esteja se perguntando, como todos que estão me ouvindo, é possível uma coisa tão absurda dessa? Queridos, isso é um pecado tão tenebroso que aconteceu no mundo, que o nosso Deus já julgou esses anjos. Eles estão em cadeias eternas. Eles estão lá já no lugar do sofrimento, no Hades. A mitologia grega, a mitologia egípcia, fala de passagens semelhantes a essas, como se fosse a interpretação de Satanás dessa história. Os deuses dos gregos, eles tomam mulheres e geram filhos nelas. Então aí surgem os gigantes, surgem os heróis, os poderosos como Hércules, como Perseu e outros. Esse pecado tão abominável que aconteceu lá nos dias de Matusalém, nos dias de Lameque, nos dias de Noé, fez com que o nosso Deus desejasse extirpar toda a vida que ele tinha criado nesse mundo. Só que Deus viu um homem que era íntegro, que era justo, um tzadik, um tamim. Ele era justo, ele era íntegro, havia uma integridade. E por causa desse homem, Noé, ele decide que a humanidade ia permanecer. Então essa expressão, filhos de Deus, fala dos anjos. O que acontece objetivamente ali em Jó é que havia uma congregação dos anjos do Senhor e Satanás aparece ali no meio deles. É importante lembrar que Satanás, está escrito lá em Apocalipse, que ele fica de dia e de noite acusando os nossos irmãos. Mas haverá um tempo em que essa acusação vai terminar. É claro que tem pessoas que pensam um pouco diferente e que esse momento em que Satanás é precipitado à terra já aconteceu no passado. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que ainda haverá um momento em que o acusador dos nossos irmãos e da gente não vai ter mais acesso à presença do Pai. Porque a noiva do Cordeiro vai estar diante de Deus, apresentada por Yeshua. Nesse momento, o inimigo não terá mais acesso. Nesse momento, ele vai ser precipitado à terra, e sabendo que pouco tempo lhe resta, muitas coisas terríveis vão acontecer aqui nesse mundo. E talvez qualquer pessoa que nos assista fique preocupado: meu Deus, quer dizer que Satanás tem acesso até a presença do Pai para ficar me acusando? É isso que a Bíblia diz, mas calma. Porque diante do Pai tem um advogado que não apenas está nos defendendo, mas ele pagou a condenação que nós merecíamos com a sua própria vida. Por causa de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai e perdão dos nossos pecados. Bendito é o nome de Jesus. A expressão filhos de Deus também aparece muitas vezes no Novo Testamento, mas com uma diferença. A expressão naturalmente é em grego. O grego é a língua que praticamente toda a Brit Hadashah, todo o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Pacto foi escrito. Então a expressão mais usada para filhos de Deus da Nova Aliança é a expressão huios theos, filhos no sentido de um filho maduro, de um filho espiritual. Mas também a expressão teknon. Essa expressão teknon, por exemplo, ela é usada naquele texto em João, que diz que todo aquele, pois, que recebeu Jesus como Senhor, para essas pessoas lhe foi dado o poder de serem feitos teknon theos, filhos de Deus.
no sentido de se aproximar de Deus, de aprender do próprio Deus, de ser desenvolvido como um filho diante do Senhor. Huios Theos, filhos de Deus, tem o sentido de pessoas que nascem de novo, através de Yeshua. Um texto clássico para essa resposta é Lucas, capítulo 20, dos versículos 34 a 36. Está escrito assim: então lhes acrescentou Jesus: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Huios Theos. Essa expressão seria muito bem usada aí para Bnei HaElohim, sendo filhos da ressurreição. Então aqueles que são filhos de Deus pela morte e pela ressurreição de Jesus, esses seres humanos também podem ser comparados aos anjos, porque nós haveremos de ter corpos espirituais como os anjos. Que Deus te abençoe, muito obrigado a todos. E olha, se tiver alguma dúvida além da Bíblia, pergunta para o AP. Que Deus te abençoe. Shalom.